Keynote de Desenvolvimento Social, o ex-ministro e atual deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Patrus Ananias. Mineiro de Bocaiúva, Patrus foi prefeito de Belo Horizonte e notavelmente liderou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foi durante a sua gestão de 6 anos como ministro que foi implementado o programa Bolsa Família e uma rede de políticas sociais para combater a fome, a desnutrição, a miséria e a pobreza no país. Durante esse período, quase 13 milhões de famílias foram contempladas por estas políticas públicas, que são mundialmente reconhecidas como estrondosos sucessos. Ele é atualmente deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores e professor de Direito da PUC Minas. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o nosso Keynote de Desenvolvimento Social, o deputado Patrus Ananias. Boa tarde. Eu quero saudar com muito respeito todas as pessoas que estão aqui presentes e saudar também as autoridades presentes, na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e presidente de honra do Brasil Fórum UK 2017. Eu me proponho fazer uma colocação a mais breve possível, até mesmo com um esquema numerado, para que a gente tenha tempo para conversar depois. Nós temos 1 hora, eu vou tentar falar, se alguém me ajudar no tempo aí, no máximo em 30 minutos, para que nós tenhamos depois o outro tempo para uma reflexão compartilhada sobre a questão do desenvolvimento social no Brasil. Primeiro ponto, é importante nós lembrarmos que o desenvolvimento social, em sentido amplo, lato sensu, incorpora todas as políticas públicas sociais: educação, trabalho, saúde, moradia, saneamento básico, cultura, constituem a primeira geração dos chamados direitos sociais, econômicos e culturais, que veio, segundo alguns autores, como a segunda ou terceira geração de direitos em relação aos direitos e garantias individuais e os direitos políticos que precederam. Nós estamos agora, o segundo ponto, nós falaremos sobre a segunda geração dos direitos sociais, direitos que emergem após a Segunda Guerra Mundial, especialmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, e os desdobramentos da Declaração: direitos da criança e do adolescente, das mulheres, dos povos. E nessa segunda geração de direitos, nós temos 3 pontos que configuraram, basicamente, as ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Brasil. O direito à assistência social, também chamada proteção social. É interessante que a Declaração Universal ela não tem uma linguagem precisa ainda, ela fala de assistência, proteção. O direito à alimentação e segurança alimentar e nutricional, que é importante porque, na nossa formação cristã, que nos é muito cara, a questão da alimentação muitas vezes é vista como uma questão de uma caridade, dar de comer a quem tem fome. Nós queremos, sim, os bons gestos voluntários, queremos uma sociedade solidária, amorosa, fraterna, mas nós não podemos condicionar a alimentação, que é vital, que é o primeiro degrau da dignidade humana, da cidadania, à boa vontade das pessoas. Então, a questão alimentar, o direito à alimentação e à segurança alimentar e nutricional, entra no campo dos direitos. E o terceiro, que vem emergindo mais recentemente, é o direito a uma renda mínima de cidadania para assegurar, entre outros direitos, os anteriores: alimentação, né, uma vida digna, acesso à educação, à saúde, etc.
Quando falamos, então, desses 3 pontos, falamos do direito social em sentido mais restrito, estrito sensu. E este será o tema da nossa conversa. Aí nós entramos no 3º ponto. Os direitos sociais mais recentes, esses direitos que começam a emergir no pós-guerra, encontram uma boa acolhida na Constituição Brasileira de 5 de outubro de 1988. No artigo 1º, é bom lembrar rapidamente, as diretrizes da Constituição. Aqui o ministro Barroso, que me perdoe, ele que é mestre, mas eu vou usar também aqui entrar um pouco no campo do direito constitucional. Nós trabalhamos a Constituição também com os princípios constitucionais, com as diretrizes constitucionais. Então, nós temos o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu não posso aqui me conter, quero registrar, o trabalho precede a livre iniciativa. E já que nós lembramos hoje aqui, a ministra Isabela fez referência à presença do Papa em Fátima, é importante nós lembrarmos também que hoje, 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura no Brasil. E, buscando também aqui um respaldo na doutrina, no ensino social cristão da Igreja, coube a um Papa conservador, não o Papa Francisco, um Papa preservado de qualquer suspeita em relação ao socialismo, ao comunismo, que foi o Papa João Paulo II, que na encíclica Labore Exercens, sobre a dignidade do trabalho, estabeleceu com muita clareza: o trabalho prevalece sobre o capital. Porque o trabalho é inerente à dignidade humana. O capital não é. Ensinamento do João Paulo II. E, por último, no 5º, o pluralismo político. Depois, o artigo 3º constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Depois nós temos os artigos 6º da ordem, no capítulo 2º dos direitos sociais, dos artigos 6º ao artigo 11. Aqui estão, sobretudo, consubstanciados os direitos anteriores, né? Os direitos do trabalho, os direitos previdenciários, mas o caput do artigo 6º é muito importante. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação. Essa nós conseguimos incorporar através da emenda constitucional 64, de 2010. A alimentação não estava prevista aqui no artigo 6º. Fizemos um trabalho com grande repercussão, com total acolhida do Congresso Nacional e incorporamos, continuando o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. E é importante também nós irmos no capítulo no
nos artigos 193, título 8º, também não vou ler todos aqui, mas é importante nós termos presentes que o título 8º da Ordem Social, artigo 193, capítulo 1º, artigo 193, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. E aqui nós temos do artigo 194 das disposições gerais, passando pela seção 2ª da saúde, pela seção 3ª da Previdência Social, pela assistência social, seção 4ª, depois continua com a educação, a cultura, desporto, e conclui, passa pelo meio ambiente, volta à questão social, da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso, trata da questão indígena, mas aqui o que nos interessa é um avanço notável da Constituição, quando ela estabeleceu o conceito da seguridade social, integrando a saúde, a previdência social e a assistência social. E no campo da assistência social, nós falaremos um pouco mais à frente, no inciso 5º do artigo 203, nós temos a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Esse dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, depois também trabalhado no Estatuto do Idoso, estabeleceu o limite da idade, estabeleceu também que o benefício pode ser pago até 2 pessoas de uma mesma família, que atendam aos requisitos legais. Nós estamos falando do benefício de prestação continuada, o BPC, ameaçado de extinção pela proposta de reforma da Previdência Social. Nós voltaremos a esse ponto mais na parte final da nossa exposição. É importante nós lembrarmos também que a Constituição cidadã, ela teve desdobramentos em importantes textos legais que a complementam. Não vou mencionar todos aqui, dada a exiguidade do tempo, mas alguns exemplos. O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, a lei que instituiu, em outubro de 2003, o programa Bolsa Família, a Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional, aprovada também no Congresso em 2006. Todas essas leis e outras mais desdobraram a Constituição e possibilitaram a criação, em janeiro de 2004, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O Ministério incorporou 3 áreas, que se constituíram em secretarias. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, incorporando, portanto, Bolsa Família, com esse nome, Renda Nacional, Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, a Secretaria Nacional de Assistência Social e a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, as 3 secretarias finalísticas. Mas foi criada também uma secretaria muito importante, a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, porque a partir dela nós conseguimos monitorar e acompanhar a execução dos nossos programas através de pesquisas, parcerias com universidades, com institutos de pesquisas, para termos o resultado, o monitoramento permanente, o acompanhamento dessas políticas públicas implantadas a partir, portanto, de janeiro
de 2004. Não totalmente, não todas, porque já existiam muitas antes, mas integradas numa nova dimensão. E aqui eu acho importante nós colocarmos que o Bolsa Família teve êxito, entre outros motivos, pelo fato de estar integrado nesse contexto mais amplo das políticas públicas da assistência social de um lado e das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional do outro. Nós fizemos de imediato algumas integrações. Integramos o Bolsa Família com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Integramos o Bolsa Família com os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, equipamentos que se espalharam pelo Brasil nas comunidades mais pobres, com a presença de assistentes sociais, psicólogos, trabalhando com as famílias e comunidades mais pobres, onde estão, na sua grande maioria, as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Do outro lado, na segurança alimentar, a integração do Bolsa Família com programas como o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, um programa bom, ameaçado também hoje de extinção, que trabalha nas duas pontas. Ele garante ao pequeno produtor, à agricultura familiar, um preço justo na época da safra e, com os produtos comprados, garante segurança alimentar às pessoas, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar. Os restaurantes populares que implantamos pelo país, as cozinhas comunitárias, equipamentos que também ajudavam na promoção humana dos beneficiários do programa Bolsa Família. É importante também registrarmos que houve um trabalho anterior, inclusive, iniciado, justiça seja feita no período anterior ao governo do presidente Lula, já no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o cadastro único. Essa é uma grande conquista que nós temos no Brasil hoje, que vai além do Bolsa Família. Nós temos o mapeamento dos pobres no Brasil. Para qualquer política pública social, moradia, segurança alimentar, transferência de renda, nós temos perfeitas condições de identificar as famílias e, no contexto das famílias, as pessoas que precisam de uma maior presença e proteção do Estado e da sociedade brasileiras. Tivemos alguns desafios que nós iniciamos, mas que não exaurimos as suas possibilidades, como, por exemplo, no campo dos programas da inclusão produtiva. Esse é um desafio. Começamos, mas ficamos ainda com possibilidades abertas no campo, por exemplo, do cooperativismo, de uma maior integração com a agricultura familiar, na perspectiva da economia solidária, da capacitação profissional das pessoas, especialmente dos jovens beneficiários do Bolsa Família. É importante nós lembrarmos também que o Bolsa Família buscou um diálogo com duas áreas estratégicas, com a educação e com a saúde, porque as famílias beneficiárias se comprometem a manter as suas crianças na escola e também a terem os cuidados básicos com a saúde. Algumas pessoas questionam essa obrigação das famílias, como se fosse uma imposição a mais do que já está no texto constitucional e em outras leis. Mas é bom nós vermos também que, se de um lado obriga as famílias a ter esses cuidados com essas duas políticas públicas fundamentais, a educação e a saúde, por outro lado também obriga o Estado brasileiro a garantir educação e saúde de qualidade para as pessoas e famílias pobres beneficiárias do programa Bolsa Família. Abre também para essas famílias a oportunidade de reivindicar democraticamente, de exigir democraticamente do Estado brasileiro que lhes assegure, em nível de dignidade, essas duas políticas públicas fundamentais, a dignidade e a emancipação da pessoa humana. Pois bem, essas foram em linhas muito gerais, né, os caminhos, né, que percorremos para implantar e consolidarmos essas políticas no Brasil. Tivemos êxito. É uma coisa admirável
como o Bolsa Família chega a mais de 13 milhões de famílias, chegava pelo menos, com uma regularidade perfeita. O fato de ser pago também diretamente às pessoas, e às mulheres especialmente, às mães, garantiu também uma corretíssima aplicação dos benefícios. As pesquisas que nós fazíamos nos davam muito ânimo para prosseguirmos no nosso trabalho, porque a gente ia vendo progressivamente os recursos do Bolsa Família sendo aplicados em alimentação, material escolar. Teve até um jornal de grande circulação no Brasil um dia que ficou indignado, porque descobriram que beneficiários do Bolsa Família estavam comprando geladeira. Né? Assim como o fogão, o liquidificador, faz parte da segurança alimentar. Né? Isso mostra como que as famílias eram zelosas no cumprimento, né, no uso desses recursos que lhe eram destinados. É importante lembrar também que o Bolsa Família não era a única renda. O Bolsa Família, não tem aqui os números, né? O Bolsa Família complementa também a renda de famílias que recebem até um determinado nível considerado abaixo do mínimo de dignidade para uma pessoa e para uma família se manterem com decência. Né? Eu quero encerrar essa primeira parte fazendo aqui uma defesa dos programas de transferência de renda de cidadania. Eu, quando estávamos no Ministério, nós fizemos uma visita a convite do governo da Áustria para conhecer os programas sociais lá. E lá nós constatamos que eles tinham lá o Bolsa Família, num nível muito mais elevado. Eles estabeleceram um padrão de renda mínima, pessoal e familiar. Abaixo daquilo, automaticamente, o Estado incorporava um complemento. Eu não esqueço nunca o susto do meu assessor quando ele viu os valores. Falou, ministro, isso aqui é padrão de... É claro, cada país faz de acordo com as suas possibilidades, né? Mas é uma coisa... O que eles me disseram, inclusive, as autoridades da Áustria? Não fazemos isso por caridade, não. Interessa ao Estado que as famílias, eventualmente desempregadas ou recebendo menos do que o necessário, mantenham o seu poder de consumo. Isso é importante para a economia do país. As pessoas continuarem comprando, mantendo viva, aquecida a economia. Nos interessa também, diziam eles, que em qualquer situação os vínculos familiares sejam preservados, que o fator econômico não seja um fator de desconstituição das famílias, que elas podem até se separar por outros motivos, mas preservar vínculos e valores familiares nos interessa. Como interessa que as crianças estejam na escola em qualquer situação. Então, esse é um debate que nós temos que fazer no Brasil. As pessoas ficam sempre dizendo, quando que vai ser a porta de saída? A gente não tem nem a porta de entrada ainda. Nós estamos começando com a porta de entrada. Né? Enfim. Agora, a discussão da porta de saída é exatamente essa. O que nós queremos? Nós sempre teremos, em nível menor, é claro, espero, né? Mas nós sempre teremos famílias fragilizadas, momentaneamente, pessoas e famílias. Circunstâncias momentâneas, a fragilidade humana, a instabilidade das relações humanas, situações de desemprego. Sejamos claros aqui conosco também, o sistema capitalista não comporta o pleno emprego, porque eu digo que houver pleno emprego no sistema capitalista, o trabalho vai ter um poder muito forte e vai equilibrar as relações. Então, no Estado capitalista, é razoável você ter uma rede de proteção social. Essa é uma questão que eu penso que nós devemos meditar sobre ela e refletir sobre ela. E, por último, gente, eu manter o tempo aqui, realmente, eu quero abrir um tempo maior para a gente conversar, quero ouvir perguntas, interrogações. Eu quero dar um depoimento, de coração, respeitando profundamente as pessoas que pensam de forma diferente. Inclusive, quero prestar aqui uma homenagem aos promotores desse evento, aos jovens brasileiros que estudam aqui na Inglaterra e que aqui honram a nossa pátria, por estarem promovendo esse belíssimo encontro democrático, plural. Então, eu quero colocar aqui as minhas convicções, mas no mais absoluto respeito às pessoas que pensam de forma diferente, que têm uma outra leitura da realidade. Mas eu estou convencido. Deputado federal, estava no Ministério do Desenvolvimento Agrário, quando houve o afastamento da presidente Dilma. Retomei, então, o meu mandato de deputado federal.
E quero dar aqui um depoimento, um testemunho. Na avaliação que nós temos, as políticas sociais construídas no Brasil nos últimos anos, com base e referência na Constituição Cidadã de 1988, políticas sociais que retiraram o Brasil do mapa da fome, como declarou oficialmente a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, políticas sociais que retiraram milhões, mais de 30 milhões de pessoas da fome e da pobreza extrema no Brasil. Dado esse comprovado nas pesquisas e pelos olhos de quem vê a realidade brasileira, políticas sociais que tiveram impacto positivo nas economias locais e regionais, porque os pobres começaram a comprar e comprando, eles aquecem as economias, aquecem, compra do comércio, o comércio vende mais, compra da indústria, compra da agricultura e faz girar de forma positiva a roda do desenvolvimento econômico, integrando o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social e temos que integrar também com o desenvolvimento ambiental. Nós aprendemos no Brasil que é preciso incluir para crescer, que a justiça social, a inclusão social é também um fator de estabilidade e crescimento econômico. Mas hoje eu estou convencido e gostaria muito de que me convencessem do contrário, pelo amor que tenho e que nós temos ao Brasil e ao povo brasileiro, que essas políticas sociais estão sendo desconstituídas, gravemente desconstituídas. Temos hoje no Brasil a Emenda Constitucional 95. Foi a PEC 241 na Câmara, onde nós discutimos. Eu fiquei tão impactado que eu pedi a liderança do meu partido. Eu quero participar dessa comissão. A PEC 241, depois 55 no Senado, que nós chamamos a PEC do desmonte. Congela o Brasil por 20 anos. Assina a sentença de morte. Eles podem dar reajuste curto, no curto prazo, mas de 20 anos, assina a sentença de morte do programa Bolsa Família. É uma situação completamente esdrúxula. Se o Brasil tiver 0% de inflação e um crescimento bom, não terá nenhum investimento na área social. Congela, condiciona o INPC do ano anterior todos os investimentos na área social e também de infraestrutura, e também em outros setores de desenvolvimento econômico do país. Congela por 20 anos a educação, a saúde, a assistência social, a segurança alimentar. Congela o país, compromete a soberania nacional, porque congela por 20 anos os recursos de pesquisa, os cortes que foram feitos agora no Ministério de Ciência e Tecnologia. Um país que precisa crescer, investir em desenvolvimento tecnológico, científico, congela por 20 anos. Tivemos, só foi colocado aqui, não vou me aprofundar muito, fiz também a oposição democrática, vigorosa, à proposta de reforma trabalhista, participei também da comissão especial, considero que é um retrocesso, mas, sobretudo, estamos hoje discutindo a reforma da Previdência. E entre as propostas presentes nessa reforma está a extinção gradativa deste programa que eu mencionei, o benefício de prestação continuada, o BPC. Quer aumentar de 65 para 70 anos. O BPC atende pessoas pobres, miseráveis, que têm uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, vejam, uma pessoa que tem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo, com que condições essa pessoa chega aos 65 anos, se é que chega? Querem aumentar para 70 anos. E querem desvincular o benefício do salário mínimo. Aí é claro que a previsão é fácil de nós termos. Gradativamente vai sendo extinto. Foca diretamente na agricultura familiar. Exigir de uma trabalhadora rural, de uma mulher rural da agricultura familiar, 65 anos para se aposentar. É lembrarmos também, importante... Como é que está o tempo aí, gente? Eu preciso... Não, eu quero ouvir vocês também, eu quero ouvir, mas tá... Eu não estou enxergando aqui, não, minha vista está ruim. Oi? 5 minutos. Faltam 5 para quê? Para meia hora. Ah, então tá bom. Então estou terminando. Eu quero que... Mas
é uma coisa muito séria nesse sentido, né? Por exemplo, a legislação trabalhista chegou no campo do Brasil, que isso é um dado importante, né? Nós todos gostamos demais do Brasil. E temos um amor imenso pelas coisas boas do nosso país, mas temos que reconhecer também as nossas dificuldades nas conquistas sociais, né? Fomos o último país a abolir a escravidão. 13 de maio hoje. Abolimos a escravidão, mas não incorporamos os nossos antepassados escravos nos direitos e deveres da nacionalidade e da cidadania. Não houve uma política social, literalmente jogada na rua da amargura. Um presidente da República, se não disse, reflete bem o pensamento da época, mas é atribuído a um presidente da República, pouco antes da Revolução de 1930, a frase célebre: a questão social é uma questão de polícia. Os direitos das trabalhadoras e trabalhadores rurais só chegam ao campo nos anos 1960, muito timidamente. Trabalhadoras e trabalhadores rurais não foram incorporados na consolidação das leis do trabalho de 1943. O Estatuto do Trabalhador Rural é de 1963. Como teve o golpe em 64, duríssimas perseguições aos sindicatos, aos movimentos camponeses, a lei foi esquecida e só timidamente começou a entrar no final dos anos 60. Eu me lembro bem, menino, adolescente do norte de Minas, a primeira legislação previdenciária para o campo brasileiro. Meio salário mínimo para as trabalhadoras e trabalhadores já envelhecidos com mais de 65 anos. Então, são conquistas muito recentes para estarem sendo conspurcadas já agora. Quem conhece a realidade brasileira sabe em que condições uma mulher trabalhadora rural, não vou nem falar dos homens, focar nas mulheres, né? Chega aos 65 anos. São 2, 3, às vezes 4 jornadas de trabalho por dia. Pois bem, além disso, querem desvincular também uma coisa justa. Agricultura familiar. A Previdência hoje cobra da agricultura familiar pelo que ela vende. A Previdência é paga de acordo com os ganhos concretos, o mercado que a pessoa tem. Agora querem cobrar um valor fixo. Quem conhece a realidade rural sabe que a agricultura, especialmente a agricultura familiar, que não tem ainda os recursos, né, da tecnologia moderna, etc., é uma atividade de risco. Depende das condições climáticas. Então, nós estamos vivendo hoje no Brasil, na leitura que faço, um momento de gravíssimos retrocessos. O sentimento que nós temos, eu quero compartilhar aqui com todo respeito, reiterando isso, os que pensam de forma diferente, mas o sentimento que a gente tem é que estão desconstituindo os direitos sociais no Brasil e, o que é mais grave, colocando o Brasil à venda. A entrega completa do patrimônio nacional. Eu me lembro bem, gente, de uma leitura que fiz jovem ainda, nos anos 1970, que me marcou muito. Eu fiz a citação desse livro, já ganhei 3, que me mandaram de presente, pessoas que compram no sebo. Um livro que eu li do saudoso Barbosa Lima Sobrinho, grande brasileiro, nacionalista. Ele escreveu um livrinho chamado Japão, o capital se faz em casa. Claro que nós precisamos atrair capitais estrangeiros que venham, trazendo novas tecnologias, gerando empregos, mas nós temos que pensar um desenvolvimento a partir das nossas realidades. E tem um jovem aqui, que me convidou para estar aqui hoje, foi um dos que me encaminhou o convite, que está fazendo um trabalho sobre um tema muito importante, eu quero concluir, que é o desenvolvimento regional. Nós precisamos, no Brasil, contextualizar, pensar um projeto nacional que inclua a dimensão econômica, tem que produzir para distribuir, a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão ético e espiritual no campo dos valores também, é claro, da transparência, da eficácia do Estado, dos serviços prestados à coletividade, a dimensão cultural, uma visão integrada do desenvolvimento. E, para isso, eu penso que nós temos que considerar a diversidade do Brasil. Diversidades regionais, diversidades culturais. E pensarmos um desenvolvimento a partir das potencialidades dessas diferentes regiões do Brasil. Regiões que têm características comuns, históricas,
culturais, ambientais, geográficas, econômicas, muitas vezes são regiões ligadas por bacias hidrográficas. Pensarmos o desenvolvimento dessas regiões a partir das suas potencialidades, dos seus recursos naturais e humanos. Aí, além de implementarmos e integrarmos as políticas sociais, de promovermos no território a intersetorialidade das políticas sociais, que é fundamental, nós temos que pensar as políticas sociais na sua complementação. Uma criança na escola não aprende sem ter saúde, a criança não tem saúde se não tiver alimentação, se não tiver saneamento básico, não terá saúde psíquica e emocional se não tiver vínculos familiares. Família pressupõe casa, lar, a integração dessas políticas e o estímulo à atividade econômica de baixo para cima. O estímulo ao cooperativismo, à economia solidária, o desenvolvimento efetivo da agricultura familiar. É claro que sem fechar, sem xenofobia, mas pensar um desenvolvimento do Brasil vigoroso, que não fique na dependência da boa vontade, da volatilidade desses capitais internacionais. Um desenvolvimento consistente, permanente, enraizado no nosso país, como fizeram os outros países que se desenvolveram ao longo do tempo, valorizando a sua gente, o trabalho do seu povo, formando empresários, empreendedores locais, regionais, estimulando o associativismo. E eu penso que nós não estamos percorrendo esse caminho. A avaliação que eu tenho, com pesar que eu digo, com o coração doído, é que nós estamos retrocedendo e entregando o Brasil não aos brasileiros e às brasileiras, não à brava gente brasileira, mas subordinando o Brasil aos interesses do grande capital. Eu quero ser fiel à minha proposta, gente. Eu quero ser fiel à minha proposta, porque eu quero ouvi-los, inclusive quem pensa de forma diferente, porque é do diálogo, é do debate que nós vamos encontrar os melhores caminhos. Eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês e agora eu quero me colocar aqui à disposição para nós conversarmos um pouco. Muito obrigado. Ok, então nós teremos tempos para 2 perguntas. Quanto? Meia hora? Ah, bom, ok. Perfeito, então, primeiro uma pergunta aqui embaixo. Ok, perdão. Uma pergunta aqui. Ali. Por favor, perguntas objetivas e não afirmações. Muito obrigado. Perdão. Podemos fazer umas 3 ou 4 perguntas e responder depois tudo junto. O senhor prefere assim? Prefiro. Ok, nós vamos escolher então 3 ou 4 perguntas primeiro, porque... e aí depois nós vamos responder. Ótimo. Por favor. 2 blocos de 3 perguntas? Ok, 2 blocos de 3 perguntas. Então, primeiro, nós vamos... Perdão. Primeiro nós vamos escolher a sua pergunta, depois a sua, e depois uma terceira, por favor. Não tem mais ninguém, não? Posso começar? E ali? Ok. Por favor, a sua pergunta primeiro. Em respeito ao Patrus... Nome, por favor. Meu nome é Fernanda, é um prazer ter a oportunidade de dialogar diretamente com você. Eu não posso só fazer pergunta, porque o conhecimento não está só na plateia, e não é isso que ele quer. Ele está esperando que a gente possa colocar nossas opiniões. Eu preciso dizer algumas coisas antes de perguntar. Não, com certeza, por favor. Eu achei muito oportuna a sua presença, Patrus. Claro que vamos destacar a participação da Isabela, que foi sensacional. Graças a Deus, você está trazendo uma luz nova para esses estudantes, porque até aqui o que eu ouvi foi mercado, Estado mínimo, agronegócio, legislação trabalhista divertida e coisas desse tipo. É assustador, principalmente para os estudantes, que só exista esse nível de debate que até agora foi apresentado, e a sua participação acho que dá um certo equilíbrio. Parabéns, então, para a organização por ter trazido você para falar exclusivamente, só você na mesa, é uma oportunidade sensacional, principalmente para os estudantes que precisam refletir. Eu acho que a minha pergunta ela é muito breve. Primeiro, como cristão, você está usando esse anelzinho, que significa muito, para mim também, se você puder dizer isso para a juventude que está aqui, porque eu não sei se eles conhecem essa história, o que significa esse anelzinho. Agora que a gente tem um Papa tão maravilhoso quanto Francisco, queria que você dissesse como foi a sua
favor. Emoção de você poderia receber fazer a sua pergunta, notícia desculpa. que o Brasil tinha saído finalmente do mapa da fome, enquanto você estava à frente do ministério que combatia a fome. Muito obrigada. Muito obrigado. Ok, Fernando. Ok, vamos escolher lá. Por favor. A outra pergunta era ali, não era? Sim, por favor. Opa. Ali, já vai depois? Ok. Então, primeiro vamos ouvir aquela pergunta. Ministro Guilherme, professor da Universidade de Zurich, obrigado pela exposição. Acho que ficou super claro os seus pontos de divergência com a política social do governo atual. No espírito do debate, eu queria só provocá-lo para dizer se tem alguma dimensão da política do governo atual para desenvolvimento social com a qual você está de acordo, se, por exemplo, visitas domiciliares, criança feliz, se é um caminho certo para o próximo passo da política social ou não. E se tem algum ponto do desenvolvimento social que está esquecido, que nem o governo anterior, nem esse governo estão dizendo, e que a gente precisa focar urgentemente. Perfeito, muito obrigado. E agora a terceira pergunta, por favor. Sim. Ok. Por favor. Deputado, é uma grande honra poder ouvi-lo. Eu estou terrivelmente feliz. Meu nome é Hélio. Meu nome? Hélio. Eu sou do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Moro em Londres há 16 anos. E eu gostaria de trazer alguns fatos, principalmente para o pessoal de Londres. O Reino Unido, como todos sabem, possui a segunda maior dívida externa do mundo, de acima de 9 trilhões de dólares. Sobre a ajuda social, porque eu vejo que, por alguma razão, se ignora isso dentro do contexto da sociedade brasileira. E nós sabemos das terríveis críticas que o Bolsa Família recebeu. Mas eu gostaria só de falar do Bolsa Aluguel de Londres, não só de Londres, do Reino Unido, onde, em 2015 e 2016, foi over 25 bilhões de libras, ou seja, 100 bilhões de reais só para o Bolsa Aluguel. Hélio, desculpa te interromper, mas é só por questão de tempo, você pode fazer eu só essa gostaria de deixar o que nós entendemos de ajuda social, o que nós esperamos assim, em relação à política social no Brasil. Hoje, nós estamos sentados aqui dentro de um prédio onde um curso custa 120 mil reais, apenas por um ano. Mas, em relação à ajuda social, nós temos hoje na Inglaterra o Working Tax Credit, que é uma bolsa que ajuda o trabalhador, independente se ele está trabalhando. Nós temos uma bolsa que é em relação à creche. Às vezes, eu sinto que esses dados fogem. E o Reino Unido, mesmo com toda essa dívida, eles não deixam de investir nessas áreas. Então, pessoal, o que o Brasil enfrenta hoje não é nada do que ele precisa fazer em relação ao necessitado no Brasil. Muito obrigado, deputado, e que o senhor continue firme e forte nesse sentido. Muito obrigado. Ok, muito obrigado pelas 3 perguntas. Nós apreciamos muito. Por favor, Patrus. Bom, gente, já que estou sentado aqui, eu vou continuar sentado, viu, gente? Bom, a primeira pergunta da Fernanda é isso. Esse anel aqui simboliza uma aliança com os negros, com os pobres, com os indígenas. Eu a tenho comigo desde a minha juventude. Né? Só para esclarecer, a minha formação é uma formação cristã, católica, numa linha ecumênica, das comunidades eclesiais de base. Foi minha formação. Né? Depois você vai abrindo. Agora, estou dizendo, viu, Fernando, ultimamente o seguinte: o que os marxistas mais refinados, né, Rosa Luxemburgo, não conseguiram me mostrar, convencer, o governo golpista no Brasil está me convencendo, com uma agilidade extraordinária. Eu nunca vi lições tão explícitas de mais-valia, de concentração de capital, etc. Sabe assim? Então, para responder, e com relação à FAO, você toca num assunto. Eu não estava mais no Ministério do Desenvolvimento Social. Estava sem mandato. Estava exercendo as minhas atividades em Belo Horizonte de professor. Quando eu cheguei em casa um dia, foi em 2014. Liguei a televisão e estava dando a notícia discretamente, assim, de que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Aí eu reconheci que o Fome Zero tinha dado certo. Fiquei muito emocionado. E me deu uma vontade assim, de chamar alguns brasileiros e brasileiras para estarem comigo naquele momento.
Com muito carinho eu lembrei do Josué de Castro, lembrei do meu conterrâneo de Bocaiúva, o Herbert de Souza, o Betinho, o irmão do Enfio, né? Que inspirou aquela música bonita, né? Lembrei de um bispo brasileiro, o Dom Helder Câmara. Lembrei da doutora Zilda Arnes, que foi nossa parceira na Prefeitura de Belo Horizonte, que morreu no Haiti. E a Vera e eu, minha esposa aqui presente, nós celebramos aquele momento com muita emoção e com muita alegria. Espero que a fome não volte. Com relação à questão do Guilherme, olha, Guilherme, eu vou ser sincero com você, eu não vejo... Acho uma operação desmonte. E vou ser muito sincero, respeitando quem pensa diferente. Mas eu tenho que dizer do meu coração, até para abrir o diálogo. Né? Para ser, além de desmonte, não vejo nenhuma proposta efetiva. Sabe assim, vejo algumas tentativas de marketing, de propaganda, né? Como esse programa que você mencionou. Não vejo nenhum comprometimento em manter, ampliar e aperfeiçoar as políticas sociais. E, no caso do Enil, né? Ele colocou... Eu só lembrei uma coisa aqui, gente, com os dados que ele dá. Tem um filme aqui na Inglaterra, que nós assistimos agora no Brasil, impressionante, belíssimo. Daniel Blake. Nós assistimos lá no Brasil. Se a Inglaterra, com a rede de proteção social que ela tem um filme como aquele, você imagina a realidade dos desempregados no Brasil. Né? Ministro Patrus, nós temos aqui uma pergunta de Hong Kong. Nós íamos fazer uma outra leva de perguntas com vocês aqui, mas como recebemos uma pergunta de tão longe, achamos justo fazer a pergunta para o senhor. Então, eu vou ler aqui como ele escreveu. Eu tenho uma pergunta aqui de Hong Kong ao ex-ministro Ananias, inquestionável a necessidade de investir em políticas de desenvolvimento social. Inquestionável também que as altas taxas de impostos no Brasil, seja na renda das pessoas, no faturamento das empresas ou no consumo do cidadão. Juntando estes dois fatores, necessita-se sim administrar muito melhor e eficientemente os recursos públicos existentes. Nestas linhas, pergunto, o que o Poder Executivo pode fazer de forma mais específica para tornar estes investimentos e iniciativas de desenvolvimento social mais eficientes? Eu penso que essa é uma questão que nós temos que discutir. Eu considero que nós, no Brasil, para responder de uma forma mais ampla a pergunta, né, gente, dá também um tratamento um pouco mais sistemático. Na avaliação que eu faço, nós tivemos grandes e notáveis avanços no Brasil nos últimos anos, a partir da Constituição, e especialmente na leitura que faço, a partir do primeiro mandato do governo do presidente Lula, e o orgulho que eu tenho de ter participado desse processo, né, como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, depois como ministro do Desenvolvimento Agrário. Mas eu tenho também uma avaliação. Com todos os avanços que nós tivemos, eu considero que nós ainda temos no Brasil um capitalismo selvagem. Nós temos, por exemplo, aqui na Inglaterra, na Europa, nos países escandinavos especialmente, na Áustria, que eu mencionei aqui, são países capitalistas. Mas onde o capitalismo foi disciplinado, ele foi subordinado às exigências superiores do bem comum, do interesse público, do projeto nacional, políticas públicas. Ver uma cidade como Londres e ter claro que a especulação imobiliária não prevaleceu sobre os espaços públicos. No Brasil, por exemplo, nós temos hoje um processo terrível de desqualificação das cidades por conta da questão da especulação imobiliária sem limites. Então, para responder a pergunta de forma ampla, eu considero que nós, no Brasil, temos 3 desafios. Já que se fala hoje muito em reformas, eu sonho com 3 reformas no Brasil. Eu sonho com a reforma agrária, eu sonho com a reforma urbana e sonho com a reforma tributária, em que os ricos paguem um pouquinho mais, para que nós possamos traduzir na realidade o princípio constitucional, está na Constituição, o princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas. Então, vamos aceitar o capitalismo,
vamos aceitar a livre iniciativa, vamos aceitar o direito de propriedade, vamos aceitar a economia de mercado, mas vamos subordiná-los às exigências superiores do direito à vida, da dignidade humana, do bem comum. Nós somos seres sociais, nós somos seres comunitários, nós dependemos uns dos outros, então nós temos que ter um projeto coletivo. Então a iniciativa privada, o capital, devem estar adequados, subordinados a essa dimensão compartilhada e socializada da vida. Perdão. Nós vamos encerrar agora a fala do ministro Patrus. Eu queria agradecê-lo por uma palestra Eu brilhante. quero só me colocar à disposição, gente, o tempo que esgotou. Desculpe. Eu estarei... Oi? Não sei se tem tempo. Se tiver tempo, eu estou aqui à disposição. Se não, eu estarei com vocês até amanhã à noite. Estarei sempre à disposição para conversar e a gente trocar ideias. Né? Sim, eu peço desculpas, mas nós estamos com bastante atraso no evento. Olha, eu peço desculpas. Sim, eu peço desculpas, mas o evento está bastante atrasado. Então nós vamos encerrar. Gente, eu peço... Eu vou... Deixa só eu colocar um ponto. Eu agradeço a compreensão de todos. Infelizmente eu estou quebrando aqui o protocolo e eu vou dar o direito de pergunta. Porque ela tinha levantado a mão e o microfone... Infelizmente, a gente só tinha um microfone na parte superior do auditório. Então, a gente vai recolher só essa pergunta e eu peço a compreensão de vocês todos que a gente não tem como fazer mais uma rodada. Muito obrigado. Vai fazer a pergunta? Ótimo. Não tem microfones? Ah, já está chegando já. Primeiramente, eu gostaria... A gente se entende, Estão me escutando? Tá. Sim. Então, eu gostaria primeiramente de dizer o meu nome. Eu sou Márcia Nunes, eu sou de Pernambuco, no Brasil. Aqui eu moro na Holanda. Eu queria primeiramente agradecer a todos, uma boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer à organização do evento pela oportunidade e também pela pluralidade. A gente viu aqui gente de direita, viu gente de esquerda, viu gente de centro-meio, viu gente de tudo. Então, isso é muito importante no debate. E eu queria primeiramente agradecer ao professor, que não sei se é professor, mas para mim deu uma aula, pelas informações que foram dadas. Eu me reconheci na sua fala. Então, muito obrigada. Né? No Brasil, eu era assistente social, eu era professora de história, eu lidava com pobre, negro, branco, não tinha essa discriminação. Mas, hoje, na Holanda, eu faço a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa, porque eu sou negra, eu sou índia, eu sou branca, e não vou desconhecer, não vou negar as minhas origens. E eu queria, em cima desse meu argumento, dessa minha fala, falar uma coisa. O senhor falou que foi a questão do impeachment, foi legal. Eu acho que o ministro Barroso falou mais cedo, falou em 30 anos da democracia. Eu, conversando com ele lá fora, eu levantei uma questão muito importante, que assim, 30 anos, não, se a gente fosse contar realmente até agora, seriam 32 anos de democracia, né, da nova democracia. Mas aí, se você for com 30 anos, fizeram em 2015, e ele está corretamente certo, fizeram 30 anos de democracia em 2015, porque até lá não respeitaram os votos. Eu não votei na Dilma. Eu não votei. Mas, assim, não respeitaram a vontade de um povo que vou escolher um programa de governo que é voltado para o mais pobre. Você pode fazer a pergunta? pergunta? Por favor. Desculpe. A minha pergunta eu vou ser bem breve. Por questão de tempo, por favor, só a sua pergunta. Professor Patrus, só uma pergunta. O senhor falou muito dos direitos sociais, falou da experiência que o senhor teve na Finlândia e tal. Eu queria dizer assim, como é que o senhor vê o futuro da Constituição brasileira? Assim, como é que o senhor vê será que tem futuro? Assim, como é que o senhor vê, como é que essa Constituição que está sendo atacada, não só de agora, mas de um tempinho atrás, como é que o senhor vê o futuro dessa Constituição de 88? Obrigada. Perfeito, muito obrigado. Eu já vou responder a Márcia, gente, concluindo, né, fazendo aqui as minhas considerações finais em respeito aqui ao tempo, à próxima mesa e a paciência que os coordenadores tiveram. O que eu quero pegar do gancho da colocação da Márcia é dizer o seguinte: eu estou muito preocupado com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Eu penso que nós temos uma crise institucional, é uma crise das instituições no país. E penso que o caminho para nós sairmos dessa crise é o caminho do diálogo.
como estamos fazendo aqui. Daí a importância desse evento. É claro que eu venho aqui para dizer as minhas convicções, mas eu gosto muito de ouvir o meu amigo, o senador Armando Monteiro, com quem sempre tive um diálogo respeitoso, fraterno. Acho importante ouvir outras pessoas que pensam de forma diferente, para buscarmos caminhos. O que eu disse aqui reflete o meu coração, a minha história, as minhas convicções. Mas eu tenho a mais absoluta certeza de que eu não sou dono da verdade. E o meu olhar não consegue captar todas as dimensões da vida, os seus conflitos, contradições, possibilidades. Então, eu estou cada vez mais convencido que o caminho para o Brasil é nós aprofundarmos a democracia, ampliarmos os espaços para o exercício da cidadania. Quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, nós vivemos uma experiência muito bonita, que foi a implantação do orçamento participativo, possibilitar que as pessoas decidissem onde e como aplicar o dinheiro público. Eu penso que nós devemos retomar essa dimensão da democracia participativa, ampliar os espaços para que as pessoas possam efetivamente exercer e exercitar no dia a dia os seus direitos e deveres de cidadania. E exercer a cidadania é, sobretudo, exercer a solidariedade. É nós descobrirmos constantemente que nós somos seres comunitários, que nós convivemos uns com os outros e que nós temos que buscar caminhos comuns e caminhos compartilhados. Por isso, eu achei muito importante esse evento aqui e volto ao Brasil com um desejo. Vamos tentar criar esses espaços também lá. Porque está um clima muito sectarizado, sabe? Está um clima de muita intolerância. Sabe assim? E assim como eu gosto que as pessoas me escutem, e vocês me escutaram hoje aqui, eu percebi claramente quem concorda e quem não concorda, mas quem não concorda ouviu também, acho fundamental também que eu escute pessoas com as quais eu não concordo em princípio, mas é no diálogo que nós vamos construindo consensos. Porque fora do diálogo, fora do consenso, é a violência. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado, ministro Patrus. Parabéns.